Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar de um assunto muito importante onde ele nos fala sobre números binomiais. Primeiramente, eu tenho que perceber e analisar quando que o número está representado de uma forma binomial. Esses números sempre serão representados entre parênteses. E aí eu vou ter um número aqui em cima e outro número aqui embaixo, onde o número de cima eu vou chamá-lo de n e o número de baixo eu vou chamá-lo de k. Agora, cuidado! Embora nós tenhamos esse tipo de nomenclatura, na verdade, esse tipo de disposição, eu não tenho aqui uma fração. Então, isso aqui não significa 8/3, 10/4 ou 10/4, não é isso, tá? Até porque nós não temos aqui, dentro dos parênteses, o símbolo de fração. Agora, como é que a gente faz para determinar esse número binomial? Até porque essa forma de escrita está me representando um número binomial, mas esse número, no final, ele vai ter apenas um valor numérico. E a fórmula que me determina isso é justamente essa aqui, ó. Eu tenho n fatorial, que divide k fatorial multiplica n menos k fatorial. Isso quer dizer, então, que essa fórmula ela equivale à fórmula da combinação simples dentro da análise combinatória. Então, o número binomial, na verdade, não deixa de ser uma outra forma de se escrever a combinação de n elementos tomados k a k. E aí, nesse caso, o que vai acontecer também? Os números binomiais, eles formam o triângulo de Pascal, tá certo? Nesse primeiro exemplo, acompanhe comigo, que nós temos um binomial de 8/3. Então, o que acontece? Analisando e fazendo a comparação com a fórmula, eu vou ter 8 fatorial sobre o k fatorial, onde, nesse exemplo, o k vale 3, então teremos 3, e que multiplica n menos k. Então, quer dizer o seguinte, que essa subtração é do valor de cima menos o valor de baixo. Sendo assim, eu tenho que 8 menos 3 é igual a 5 fatorial. Resolvendo essa fração do jeito que ela aqui aparece, eu vou fazer o seguinte. A priori, eu teria que pegar o 8 e resolver o seu fatorial, ou seja, multiplicar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, até chegar ao número 1. Mas, especificamente nesse caso, não há a necessidade disso. Por quê? Porque eu vou pegar esse 8 e resolver o seu fatorial até chegar ao número 5. Por que o número 5? Porque é o maior dos valores que se localizam aqui embaixo. E fazendo isso, automaticamente, eu consigo eliminar o 5 fatorial de cima com o 5 fatorial de baixo. Então, repare aqui, eu tenho 8, 7, 6 vezes 5 fatorial, onde aqui embaixo eu vou ter 3 fatorial que multiplica 5 fatorial. Sendo assim, como eu tenho dois valores iguais em cima e embaixo, eu cancelo os dois, e aí eu vou ter 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Opa, calma lá. Por que aqui embaixo é 3 vezes 2 vezes 1? Porque é justamente o valor referente ao fatorial de 3. Já que eu tenho que pegar esse número e multiplicar pelos seus antecessores até chegar ao número 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1, o resultado é igual a 6. Então, eu posso cancelar esse 6 de cima com toda essa operação que está aqui embaixo. Fazendo isso, repare que nos sobra 8 vezes 7, cujo resultado é igual a 56. Então, quer dizer que o binomial de 8 elementos tomados 3 equivale a 56. Com a mesma ideia, calculando o binomial de 10/4, o que vai acontecer? Eu vou ter 10 fatorial em cima sobre 4 fatorial embaixo, que vai multiplicar 6 fatorial. Por que vai multiplicar 6 fatorial? Porque é a subtração de 10/4, de acordo aqui com a nossa fórmula. Então, fazendo a mesma ideia que eu fiz aqui em cima, para esse exemplo, para o de baixo, reparem que eu vou ter que pegar o 10, resolver o seu fatorial até chegar ao 6. Então, nós teremos 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial, onde o 6 fatorial de cima eu já eliminei com o 6 fatorial de baixo. Fazendo isso,
Me sobrou, então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que vai multiplicar, perdão, que vai dividir, na verdade, por 4 fatorial. E 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que a gente pode simplificar aqui? Ó? 4 vezes 2 é 8, já cansaram em cima. 9 dividido por 3, me sobra o 3 aqui em cima. Então, a gente tem, na verdade, a multiplicação de 3 por 10 por 7, onde 3 vezes 10 é 30 e 30 vezes 7 equivale a 210. Então, reparem que, na verdade, a gente está utilizando a fórmula que equivale à fórmula da combinação para determinarmos o valor numérico equivalente a cada um desses binomiais. E aqui eu coloquei uma nomenclatura um pouco diferente para que você perceba o seguinte. Eu quero resolver o binomial de 5 por 48. E esse binomial é a mesma coisa do que resolver o binomial de 5 por 2. Como é que eu sei disso? Bem, a equivalência ou a igualdade, na verdade, se dá pelo seguinte. Repare que o valor de cima é igual a 50. Embaixo aqui eu tenho 48. De 48 para 50 falta quanto? Faltam 2. Então, o binomial de 50 por 48 é igual ao binomial de 50 por 2, já que os dois valores, ou os dois binomiais, vão dar o mesmo resultado, tá bom? Então, aqui eu tenho a mesma coisa, ó. Aqui é 50 e 48. Eu peguei o 50, resolvi o seu fatorial até chegar ao 48. Então, tenho 50 vezes 49 vezes 48, onde o 48 fatorial de cima cortou com o de baixo. Mas por que aqui sobrou 2 vezes 1? Porque é justamente o resultado da subtração de 50 menos 48, que é o que devemos fazer de acordo com a nossa fórmula. Sendo assim, multiplicando 50 por 49 e do seu resultado dividindo por 2 vezes 1, que é 2, nós achamos 1.225. Se a gente, de repente, fizer uma analogia, a gente percebe o seguinte, que o binomial de 8 a 3, né, é a mesma coisa, então, do que o binomial de 8 a 5. Por quê? Porque 3 mais 5 é 8, que é o valor de cima. Assim como também o binomial de 10 a 4 é igual ao binomial de 10 a 6. E finalizando aqui a nossa aula, reparem que eu peguei aqui o binomial onde o valor do n ele é menor do que o valor de k. Opa, calma lá. Se o valor do n é menor do que o de k, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver o fatorial desse número. Só que, o que acontece? Vai chegar em um momento que, devido ao fato de esse valor de cima ser menor que o de baixo, ele não pode ser resolvido, pois a sua multiplicação ela vai chegar a zero. Por que vai chegar a zero? Porque a subtração do de cima com o de baixo dará um valor negativo. E para que esse valor negativo aqui de baixo desapareça, eu tenho que caminhar para os negativos lá em cima também. Mas, caminhando para os negativos, reparem que aparece o zero. E daí? E daí que qualquer multiplicação de qualquer quantidade de fatores por zero sempre é zero. Então, na verdade, o binomial de um valor numérico onde o n é menor que o valor numérico do k, isso aqui não existe, tá? Não pode ser feito. Então, obrigatoriamente, para números binomiais, o valor do n tem que ser maior ou igual a k. Então, nessa aula, nós trabalhamos os números binomiais, onde te foi mostrado que os binomiais se representam dessa maneira, utilizam esta fórmula que equivale à fórmula da combinação simples da análise combinatória. Te mostrei aqui também como a gente determina e calcula os binomiais de alguns exemplos, tá? E também foi mostrado que não existe binomial de n menor do que k. Fique à vontade para tirar uma foto do quadro. Muito obrigado pela sua atenção e tchau!